Aí galera, vamos agora ver a análise desse circuito aqui, transistorizado, certo? Em vez de estar com um amplificador operacional, a gente vai colocar aqui na etapa de pré-amplificação transistor, certo? Percebam que ele tem malhas de realimentação, essa aqui, certo? E essa aqui, beleza? Mas temos também elementos de realimentação. Isso aqui é um elemento de realimentação, isso aqui é outro. E por que é importante ter esses elementos de realimentação? Porque num circuito amplificador, certo, temos dois tipos de equilíbrio, o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático é aquele que você coloca um objeto numa posição, por exemplo, e você quer que ele fique parado e não caia, não sai daquela posição, certo? Então a gente vai determinar o equilíbrio estático quando a gente determina, por exemplo, que aqui nesse ponto tem que ter 6 volts, que é a metade do VCC sendo 12, certo? Então quando a gente determina a corrente contínua, a corrente e tensão contínua do circuito, a gente determina o equilíbrio estático dele. A gente está dizendo o quê? Ó, nessa posição aqui, em 6 volts, que a gente quer que você oscile. A gente quer que oscile em cima dos 6 volts. Então, 6 volts é a posição, é o ponto de partida. E nessa posição aí você faz seu movimento de cima para baixo aí, certo? Então, a gente, sabendo disso, a gente vai para o equilíbrio dinâmico, que é o equilíbrio em CA, em sinal, em corrente alternada, que no caso é o sinal de som aqui, certo? Então, no equilíbrio dinâmico, acontece, por exemplo, quando a gente. Quando você joga peão, era criança, tinha aquele brinquedo peão, você joga o peão está ali rodando e ali ele está no canto ali. Ele é dinâmico, ele está em movimento, muita velocidade, no entanto ele não cai. Só que se ele passar por alguma irregularidade, o preguinho bater ali, aí ele vai cair, certo? Ele vai cair. Então, nos circuitos amplificadores existem muitas variáveis para tirar ele do equilíbrio. Ruído, térmico, vários tipos. São muitas variáveis, né, que a gente chama de entropia, certo? Mas, se a gente tiver uma malha de feedback, a gente vai eliminar o aleatório, a entropia, o caos e vai dar controle ao circuito. Então a malha de feedback da equilíbrio dinâmico ela serve para isso, certo? Primeira observação é que aqui ó, dá até para determinar quantos volts tem aqui. Primeiro a gente supõe que aqui tem 6, que é a metade de VCC, que é onde a gente quer chegar, certo? Se aqui tem 6 volts e considerando isso aqui como um curto, isso aqui vai ter 6,7, que é 6 mais VBE, certo? Aqui vai ser da ordem de milivolts. Atenção em cima desse resistor que é 0,47 ohms. Mas veja agora o equilíbrio dinâmico através dessa malha aqui. Ó. Veja que interessante. Se a tensão nesse ponto aqui, por algum motivo aleatório, por exemplo, diminuir, certo? Essa tensão final aqui do circuito diminuída por um motivo qualquer, vai fazer com que a corrente no emissor aqui desse transistor aqui diminua. E a gente sabe que o transistor tem aquela relação, né? Quanto maior a corrente de emissor, de coletor, menor é a tensão entre coletor e emissor. E o contrário também, certo? A relação inversa, né? Quanto maior a corrente de coletor emissor, menor a tensão VCE, né? E quanto menor essa mesma corrente, maior a tensão VCE, porque você está jogando ele no corte, né, em direção ao corte. Então, se aqui diminui, certo? Por algum motivo, o que é que vai acontecer? A corrente de base aqui ó, vai ser menor, a corrente de emissor vai ser menor, só que a tensão VCE aqui vai ser maior. Então, aqui, ó, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Essa tensão nesse ponto aqui vai ser maior, fazendo com que aqui aumente. Entenderam? Então aqui uma diminuição trouxe para um aumento depois da realimentação. Entenderam? Isso é um equilíbrio dinâmico. No lado oposto seria verdadeiro também, só fazer a análise inversa. Se a tensão aqui aumentar mais do que o normal, certo? Vai jogar, ó, vai passar por aqui, vai jogar uma maior corrente de base, uma maior corrente aqui de emissor e de coletor, certo? Mas o VCE aqui, ó, vai diminuir, entendeu? E esse ponto aqui, ó, aqui está ligado em coletor comum, né? O seguidor de emissor, certo? Diminuindo aqui, vai diminuir aqui. Então, um aumento que no final voltou ao equilíbrio. Então, isso aqui joga para o equilíbrio. Outro, outro negócio bem interessante é que você, através desse potenciômetro aqui, regulando a polarização desse transistor, certo? Você vai determinar essa corrente aqui. Vai ser fácil porque você já sabe que aqui tem 6,7,
certo? E você vai regular colocando um voltímetro aqui nesse ponto, na metade daqui para cá, daqui para terra, você vai determinar a tensão de 6 volts regulando esse potenciômetro. Então veja que interessante. E isso é o ideal, entendeu? Isso é o ideal porque é melhor do que o cálculo, porque isso aqui é a verdade, é a física verdadeira, é o que está acontecendo na natureza. Então você coloca um voltímetro aqui, ajusta ele aqui no ponto de equilíbrio, para aqui chegar a 6 volts, certo? E aí o próprio circuito se autorregula. Daqui dificilmente ele vai sair. Ele vai sair desse ponto. Depois que você colocou ele aqui em 6, dificilmente ele vai sair desse ponto. Entenderam? Então, essa entrada aqui, ó, essa parte aqui é de filtro, esse resistor de 330 ohms aqui é para não ter um curto aqui indevido e tal, certo? Aí eu coloco aqui só por precaução mesmo. Isso aqui é técnica que a gente já viu já, de aumentar os graves colocando eletrolítico de coxa um para o outro. E aqui no meio um capacitor eletrolítico, ou um capacitor de poliéster, certo? Servindo como filtro também para frequências maiores, certo? O ruído e tal. E aqui esse de 1000 microfarads aqui em paralelo, porque reforça ainda mais a passagem dos graves, certo? Então é isso aí, gente. Rapidamente é isso aqui. Espero que vocês tenham entendido. E é bacana, esse lance da realimentação é algo muito bacana. É um truque a mais nos circuitos, no entendimento dos circuitos amplificadores. É isso aí.